Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, dia 17 de setembro. Dia 17 de setembro, que é uma bênção, é uma maravilha, é uma alegria nós estarmos aqui. É uma alegria, não é? É uma alegria nós estarmos aqui, é uma bênção para todos nós que aqui estamos, cada um enfrentando as suas vidas, jornadas, caminhadas, uns rindo, outros cantando, outros chorando, outros se lastimando, acima de tudo, há muita gente que não sabe o bem que é a bênção do dia, não sabe. Há muita gente, nós encontramos no nosso dia a dia pessoas, condições e situações que nós ficamos pensando. Claro que o pensamento é nosso, o discernimento é nosso, a conclusão é nossa, de cada um de nós, porque nós estamos aqui para hoje, para falarmos primeiro para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por mais esta oportunidade, não é, de estarmos aqui, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, sua Mãe, Maria, Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, também a presença luminosa dos nossos anjos da guarda, anjos protetores, guias espirituais, mentores espirituais, guias espirituais, enfim. O que importa mesmo é nós estamos aqui físicos, vivos, e saber que esta condição só partiu do poder da criação, que é de Deus Pai Todo-Poderoso. Não partiu do nosso mentor, não partiu da nossa mentora, do nosso guia espiritual, não. De nenhum outro espírito, não. Só Deus, só Jesus tem esse poder. Aqui há centenas de milhares de espíritos evoluídos, mas não têm esse poder, não têm esse mando e esse comando de dispor da nossa vida. Só Deus pode intervir, chamar-nos para a parte espiritual. Só com a permissão de Deus algo acontece na nossa vida, mesmo que seja induzido por os nossos mentores, guias espirituais nas vossas vidas, dos mais variados espíritos, habitantes do mundo, dos espíritos do mundo espiritual. Por isso, nós teremos que lidar sempre com muito carinho, muito amor, e para falarmos hoje aqui sobre aquilo que nós possamos ouvir, ver, e que depois constatamos, às vezes ouvimos vocês, cada um de vocês, não é? Ouvem, possivelmente já aconteceu. Ouvir algumas vezes você desse lado, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é médium, se não é médium, aqui não tem qualquer significado, embora tenha, seja fundamental o aparecimento dessas situações e condições, às vezes é para nos chamar à razão, à verdadeira realidade,
da nossa mediunidade, para trabalharmos a nossa mediunidade, para estarmos atentos, enfim, como aconteceu aqui, por exemplo, como aconteceu aqui, vocação de Samuel na Bíblia, no livro de Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. O jovem Samuel servia o Senhor sobre a direção de Eli. O Senhor naquele tempo falava raras vezes e as visões não eram frequentes. Ora, certo dia aconteceu que Eli estava deitado, pois os seus olhos tinham enfraquecido e mal podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse-lhe: aqui estou, pois me chamastes. Disse-lhe Eli: não te chamei. Disse-lhe: não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: aqui estou, pois me chamaste. Eli respondeu: não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. Pela terceira vez, o Senhor, Deus, chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Aqui estou, pois me chamastes. Compreendeu finalmente Eli que era o Senhor quem chamava o menino e disse a Samuel: vai e volta a deitar-te. Se fores chamado outra vez, responde: fala, Senhor, o teu servo escuta. Voltou Samuel a deitar-se e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, o teu servo escuta. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel que fará retinir os ouvidos a todo aquele que a ouvir. Nesse dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que anunciei contra a sua casa. Enfim, esta é uma questão de antigamente, porque no antigamente os profetas, os apóstolos, os evangelistas, Deus, Moisés, Deus se manifestava por intermédio da audição. Claro que ninguém viu Deus, ninguém tem a capacidade de ver Deus. Deus é o Verbo se fez carne, a carne se fez homem, enfim. Mas Deus é o poder da criação. Ninguém ainda viu Deus. Mas Samuel escutou. Ele não estava tendo alucinações, não estava... porque antigamente Deus, depois Jesus, se manifestava muito nos apóstolos, profetas, evangelistas, no seu povo, por intermédio da audição, por a intuição. Ainda hoje isso acontece. Só que hoje a evolução, como nós chamamos a tal evolução até de doutrinas, não é? Que às vezes não é evolução nenhuma, é um atraso de cultura, é um atraso de conhecimento, é um atraso de fé, porque vai atrasar muito a fé, a crença de muita gente. Mas, claro que cada um de nós, de vós, temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, as escolhas dos nossos caminhos, as escolhas das nossas decisões dentro da lei divina.
hoje Jesus divino e amado Mestre continua se manifestando em nós, para nós, por intermédio dos nossos mentores, por exemplo. E é muito natural que alguns de vocês já tenham ouvido alguém chamar pelo vosso nome. Pelo vosso nome. No entanto, quando vocês se voltam, quando vocês vão olhar, vão verificar, percebem que não vê nada, que não é nada. Não é nada e nem ninguém, não é? Não é nada e nem ninguém, e não há nada e nem ninguém por perto. Pois é, este é um fenómeno que já transita do antigamente. Há milénios que isto acontece. Há milénios que isto acontece. É um fenómeno que muitas vezes que acontece a muitas pessoas, a milhares de pessoas, em redor do planeta, em redor deste mundo, por gerações, por milénios. Vocês já experimentaram, e com certeza muitos até atribuem a estes chamados, vamos lá, chamar desta forma, chamados a estas audições, os arranjos demoníacos, muitas vezes, não é? Ou às vezes, os nossos mentores, guias espirituais, porque eu não estou louco, não estou doido, graças a Deus. Não me considero uma pessoa doida, louca e nem precisando de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Mas isso é a minha análise, não é? E eu tenho algumas faculdades que às vezes me deixa muito confuso, não é? Me deixa, todos os dias, situações, condições que me deixa muito confuso. Até em viagem de hoje, viajei, fui a Lisboa, Setúbal, percorri aqui o litoral, fiz quase 300 km. Fui a umas cidades que tinha falta de ir, enfim. Mesmo conduzindo certas visualizações, audições, mas eu não estou doido, é o que eu penso, não estou esquizofrénico, não estou doente, não estou, enfim, pode ser os nossos mentores, guias espirituais, nos alertando para alguma transmissão, até mesmo aos seres vivos. Há quem diga que esta possa ser também, às vezes, já tenho ouvido, inclusivamente, que possa ser a voz da morte, não é? Pois é, que é um absurdo, não é? Que muita gente brinca com estas condições e situações e diz que muitas vezes é a voz da morte, chamando este, chamando aquele, o chamando. Pois é, isso é uma brincadeira de mau gosto. Então, o que de facto será isto? Será uma alucinação ou algo relacionado realmente ao mundo espiritual? Pois é, este realmente é um grandioso mistério na vida de cada um, e nunca é igual para todos, mas que eu irei apresentar a minha perspectiva, não é? A minha perspectiva, e falar sobre alguns enigmas por trás de mistérios, dos mistérios, a voz que ela, vocês desse lado, a voz que vocês podem ouvir, que vos chama, inclusivamente até vos poderá chamar pelo vosso nome.
Que categoria! Já viram? Pelo vosso nome. É porque os conhecem. É porque sabem quem vocês são. Mas antes, nós às vezes temos que estar conscientes. Temos que estar conscientes do que estamos escutando. Nós, aqui no mundo físico, a cada momento, a cada segundo, nós estamos suscetíveis ao mundo espiritual. Meus amigos, minhas amigas, teremos que entrar na verdadeira sintonia, na verdadeira harmonia, no verdadeiro equilíbrio. Afinal é a própria Bíblia Sagrada que fala isto. É a própria Bíblia, e por várias alturas, é a própria Bíblia Sagrada que fala isto, sem dúvidas, que é a palavra de Deus, que nos revela que realmente existem inúmeras respostas para os diversos, muitos enigmas da humanidade e da espiritualidade, acima de tudo da humanidade, porque nela se fala sobre vozes que nos chamam, não é? Às vezes até um pouco mais que isso, visualizações. Pois as pessoas ali nas Sagradas Escrituras nas Sagradas Escrituras dizem que os escolhidos, citados como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, ou seja, a voz do divino Mestre Jesus, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é. Mas no entanto, nós também temos outras condições. As Escrituras também são categóricas em dizer que muitos se afastam da palavra divina, da palavra de Deus, da palavra do Criador, dando ouvidos a vozes de espíritos sem nenhuma luz, sem nenhuma evolução, enganadores, ou seja, a voz de demónios, a voz lembrando-me aqui, a voz do encardido, como dizia o Padre Léo, que já partiu há alguns anos, não é? Que eu não conheci, se calhar possivelmente alguns de vós conheceram, Padre Léo, que cita muito este encardido, que são espíritos. Então, aqui a Bíblia, que tem um grande peso, na nossa vida, a Bíblia nos ensina que realmente existem duas vozes. Como nós sabemos que existem duas forças, a força superior e a força inferior, a força positiva e a força negativa, a força de luz e a força da escuridão, o equilíbrio e a desarmonia, espíritos evoluídos e espíritos nada evoluídos. Muitos de vós já tiveram contato com toda esta qualidade de espíritos, e outros ainda, não é? Há muitas qualidades, condições de espíritos, não é? De espíritos. Mas o que é que nos importa a nós?
é a palavra divina, é a palavra, é as vozes de Deus, é o chamamento do Divino Mestre Jesus. E aqui, meus amigos, minhas amigas, é bom frisar que aqui não importa em que doutrina estão, em que casa espírita estão, em que igreja estão, se vão a alguma igreja, se não vão, aqui não importa, porque todos nós, por a nossa afinidade, buscamos aquilo, buscamos para perto de nós, da forma que nós nos encontramos. Mas acima de tudo é a palavra de Deus, e também a de nosso, pode ser a dos nossos adversários, fazendo as tais enganadores, vamos lá aqui, Satanás, espíritos não evoluídos, desses planos, dimensões inferiores, o encardido, lembrando o Padre Léo. Pois é, muitas pessoas ao redor do mundo alegam ter ouvido vozes, veem vultos, vozes que o chamam por o seu próprio nome, e assim se gera uma onda de mistérios que envolvem aqueles que presenciam tais fenómenos. Porque os fenómenos, eles existem. Eles existem. Eu não estou dizendo que não existem. Existem. E até existem em maior grau do que esse que vocês pensam. Existe num grau maior daquele que vocês pensam. Porque tais fenómenos, aqui a grande pergunta é o que de facto seriam estas vozes que algumas das vezes insistem. Vozes, barulhos, pessoas a caminhar, pessoas arrumando ou desarrumando alguma coisa, que insistem a nos chamar a atenção, insistem a nos chamar pelo nosso nome, pelo meu nome, pelo vosso nome. Pois é, será algo relacionado à nossa saúde mental, psicológica, como eu já falei há pouco, ou seria algo mais relacionado ao mundo espiritual? Porque o mundo espiritual está sempre em contacto com todos nós. E quando se trata do fenómeno de ouvir vozes, ruídos, não é? Chamando pelo vosso nome, a primeira coisa a se pensar, ou seja, a se questionar, será que isso não está relacionado à nossa saúde mental? Também ficar, que é o hábito, não é? É o nosso hábito, ficar com medo, ansiedade, nervoso, ou adquirindo algum tipo, uma alucinação ou não seja às vezes uma alucinação da nossa mente, mas aqui, meus amigos, minhas amigas, a ciência explica muito bem como o ramo da psicologia, que ouvir vozes às vezes é tido como realmente uma alucinação auditiva. É um fenómeno que pode estar relacionado a diversos fatores da nossa vida, da nossa condição, bem como as alucinações, os delírios, e também relacionado a algum problema mental, psíquico ou espiritual, ou não, porque se eu vos dissesse que neste momento
Se eu vos dissesse que neste momento que estou fazendo este vídeo, que eu, enfim, é isso. Ou não, não é? Nós, geralmente este tipo de alucinações é muito associado a pessoas com distúrbios psicóticos, não é? Bem como a esquizofrenia, como eu falei ontem, não é? Ontem. No entanto, a ciência, aqui é a ciência, nós temos que analisar na razão da ciência. A ciência realmente admite que um grande número de indivíduos por todo este planeta, pessoas saudáveis, mesmo não sendo muitas vezes diagnosticado nenhuma desordem mental, psíquica, também pode com certeza ouvir vozes. E é muitas vezes pessoas relataram ouvir vozes, barulhos, inclusivamente as vozes chamando pelos próprios nomes, chamando o próprio nome, o seu nome. Pois é, se arrepia, não é? Tudo isso é uma questão de hábito. Porque tudo isso é uma questão de hábito, porque nós nos habituamos a muita coisa. E enquanto estamos aqui neste mundo físico, enquanto somos físicos, nós experimentamos na nossa vida, na nossa condição física, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa essência, nós experimentamos muitas condições. Claro que no início, não é? No início nos causa medo, arrepios, alguma ansiedade, não é? Pois é, porque inclusivamente a voz chama o vosso nome, não é? E vos parece tão perto, tão próximo de cada um de vós. E a voz, e essa mesma voz, esse mesmo ruído por vezes, apresenta-se como uma voz às vezes até conhecida, não é? De homem, de mulher, pode ser uma voz de uma criança, não é? De uma criança. Mas às vezes o mais estranho de tudo é que normalmente as pessoas que escutam ouvem quase sempre estão sozinhos. Pois é, o que causa ainda mais pânico, o que causa ainda mais medo. Mas querem saber outra coisa? Eu falo sozinhos, mas este fenómeno pode acontecer mesmo estando vocês individuais, vocês acompanhados por outras pessoas, por 5, por 10, por 50 outras pessoas ao vosso lado, ao vosso redor, porque na realidade esses fenómenos os outros nada veem. Posso relatar seguramente aqui por a minha condição, aqui na minha casa. Minha esposa está aqui em casa, ela nada vê, nada escuta, nada, e eu às vezes aqui é uma confusão, pelo menos quando estou aqui nestas alturas dos vídeos, não é? Se torna uma confusão que eu tenho que estar aqui
muito bem afinadinho para não deixar aqui as interferências, mas nós estivemos acompanhados. As outras pessoas nada vê, nada escutam. Pois é, porque não estão, as outras pessoas não estão afinadas no mesmo padrão energético, vibratório que nós estamos. Não têm a mesma capacitação que nós temos, porque cada um de nós tem a sua. E certamente a pessoa que escuta, vê esse tal barulho, essa tal voz, pergunta, pode até perguntar a outras pessoas se escutou, se viu. Dessa forma, tudo isso cria no ser humano um grande ar de mistério, não é? Mistério destes que são fenómenos, porque são fenómenos. Afinal de contas, o que seria isto? Pois é, e quando nós descartamos a possibilidade científica que estes barulhos, estas vozes, estas visualizações provêm de distúrbios psicológicos, não é? Psicológicos, tais como delírios, porque pode haver um médium também. Um médium facilmente entra em delírios, em alucinações. Qualquer pessoa pode entrar nesta condição, mas nós não poderemos atribuir isto a delírios. Não. Então, muitos associam a uma outra condição, a uma outra hipótese, a de que seria realmente originada por meio de fenómenos espirituais. O que quer dizer que o mundo espiritual está interagindo com aquela pessoa, com aquele ser. E esse ser, essa pessoa, está afinando, está-se moldando para estar capacitada para essa condição. É certo que muitos problemas de saúde, às vezes relacionados, tais como surtos psicóticos, esquizofrénicos, em alguns casos estão intimamente associados a uma causa espiritual que vem como ataques espirituais de seres das trevas, tais como o que eu falei ontem, obsessores, ou até como falava o Padre Léo, o encardido, que são todos esses espíritos nada evoluídos, que habitam no mundo da sombra, na escuridão, e que vêm a este mundo causar isso. Dizia o Padre Léo, que já morreu há uns anos, não é? Por outro lado, também existe a possibilidade de que vós, cada um de vós, que esteja ouvindo as vozes, os barulhos, chamando pelo vosso nome, nesse preciso momento, estejam desenvolvendo uma mediunidade, que é a mediunidade auditiva, chamada de audiência. Aqui, a doutrina espírita, não é? A doutrina espírita explica, a doutrina espírita, aqui no livro dos Espíritos, explica muito bem isto. No livro dos Espíritos, explica muito bem isso. Pois é, o descodificador Allan Kardec explica muito bem isso. É muito bem explicado,
que muitos indivíduos, homem, mulher, começam a se desenvolver para o lado espiritual. Aqui, quer queira, quer não queira. Porque, como disse Jesus divino e amado Mestre, quem não vem por a dor, quem não vem por amor, virá por a dor. Pois é, quem não vem por amor, virá por a dor. Olha o meu caso, como eu já contei. E então cada um de vós pode realmente estar desenvolvendo o vosso lado espiritual e terminando mesmo a época de vida. Desta forma começa-se a observar estes fenómenos que por vezes podem ser a voz do nosso mentor, podem ser a voz do nosso guia espiritual, podem ser a voz do nosso anjo da guarda, nos querendo chamar à razão, obter realmente um contacto mais aproximado. No entanto, a doutrina espírita também explica que as vozes ouvidas pelas pessoas podem ser são de espíritos desencarnados, em outras épocas, outras alturas, outras encarnações. Pois é. Por outras palavras, vozes de pessoas que faleceram, que percorreram os mesmos caminhos que nós, noutras vidas. Pois é. E que agora se manifestam. Assim, dessa forma, pessoas com uma certa mediunidade, não é? Uma certa mediunidade teria então com certeza que terá esta capacidade de ouvir, escutar, ver e algo mais, tá? Porque a doutrina espírita, ela explica muito bem. Ela explica que muitas pessoas, muitas coisas dotadas de mediunidade, como clarear a auditiva, que podem ser às vezes, sabem, meus amigos, podem ser atormentados por conta de muitos espíritos carentes que procuram alguém, inclusivamente para conversar, procuram alguém para fazer companhia. Então eles veem como o ataque desses espíritos que se tornam obsessores, mas no entanto, o ouvir de vozes não se limitam a associar vozes de espíritos, não. Pode ser uma cadeira a arrojar, pode ser correntes, pode ser móveis, pode ser louça a partir, pode ser água a correr, pode ser uma luz que se acendeu, que se apagou, pode ser... porque as camadas de espíritos obsessores são muitas, bem como a voz, essa tal voz que muita gente às vezes quer não, inclusivamente brinca, não é? Dizendo que é a voz da morte, não é? Como muitos associam, não é? Que se trata de uma brincadeira de mau gosto. Porém, meus amigos, minhas amigas, em alguns casos, essa tal dita voz pode ser de algum anjo de Deus, ou até mesmo a voz do próprio Criador.
de Deus, de Jesus, porque Deus, Jesus, se manifesta a vós das mais variadas formas, maneiras. Deus não tem forma para se apresentar. Jesus divino e amado Mestre, os nossos mentores, eles transmitem a voz direta do céu. A voz direta do céu quer dizer o quê? Quer dizer a voz direta do Criador. Porque eles estão ao serviço de Jesus divino e amado Mestre. Logo, têm que transmitir a voz do Criador, de Jesus, de Deus, de Maria. E às vezes, sabendo eles do nosso passado, do nosso futuro, do nosso presente, que eles nunca irão comentar, nem falar, nem mexer, mas poderão transmitir-nos, com a permissão de Jesus, divino e amado Mestre, alguma benfeitoria para cada um de nós. Mas, essencialmente, pode ser a voz do Criador. Porque já as Sagradas Escrituras, as Escrituras contidas aqui na Bíblia, não é? Na Bíblia, porque isto não é novo. Esta condição não é nova. Chico Xavier, lembrando aqui de Chico Xavier, o grandioso Chico Xavier, Allan Kardec, centenas de milhares de espíritos, mas a Bíblia nos relata este facto bem interessante quando se trata de ouvirmos alguém nos chamando pelo vosso nome. Pois é citado aqui nesta passagem, aqui no livro de Samuel, é citado no capítulo 3, versículo 1, pois, do 1 ao 10, onde diz que o profeta Samuel, em sua infância, quando estava a serviço na casa de Deus, não é? A casa de Deus, a minha casa é a casa de Deus, a vossa casa é a casa de Deus. Casa de Deus, pois é, mais fenómenos, todos os dias acontece, fenómenos, não é? Pois. A minha casa é considerada a casa de Deus, não é? De Jesus divino e amado Mestre. A vossa casa é de Deus, a igreja, um templo, uma casa espírita, uma casa onde se professa a palavra divina, é uma casa de Deus, não é só a igreja. Agora nós, aqui também, nós temos os nossos mentores espirituais, não é? É por isso que nós somos médiuns, é por isso que nós somos médiuns. Então eu vou terminar, porque está na hora realmente de terminar. Também já vai com 44 minutos, é isso. E nós às vezes temos que escutar a voz da razão, não é? Mas Samuel estava na casa de Deus, sob a direção de Eli, não é? Pois é, já nesse tempo que era o sumo sacerdote e juiz inclusivamente de Israel, como diz ali na Escritura, é citado ali nas Escrituras, não é? E naqueles dias raramente Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus divino e amado Mestre falava
raramente falava, e as visões de Deus não eram muito, como relata, claro, as Escrituras, porque nós não estávamos cá nesse tempo, não é? Ou estaríamos, não é? Não sei, mas nós não temos qualquer lembrança disso. Não eram muito frequentes, não é? Porém, segundo as Escrituras, naquela noite, o sacerdote, ele já não conseguia, não é? E por conta da sua fraca visão, não é? Então vem em seu lugar a palavra, o escutamento, a Samuel, o chamamento de Deus a Samuel. Ele não via, ele pensava que era Eli. Hoje acontece o mesmo nos vossos lares, nas vossas casas, nas vossas caminhadas físicas, ouvirem chamar por vosso nome, uma voz até muito familiar, conhecida. Podem ouvir algo, enfim. Meus amigos, minhas amigas, graças a Deus que nós hoje estamos aqui. Graças a Deus que nós hoje estamos aqui, por mais esta rica e feliz oportunidade. Dia 17 de setembro. É só hoje. Dia 17 é só hoje, amanhã é dia 18. Ontem foi dia 16. O ontem já passou, já a gente não mexe. O amanhã não sabemos se existe. Então temos que aproveitar o dia de hoje, 17. É só hoje, tá? Então vamos nos dedicar de consciência à lei divina. Vamos buscar para dentro de nós os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus realmente nos transmite a cada momento, a cada segundo, a cada dia, a cada hora, nas vossas vidas, nos vossos lares. Então, desejando aos doentes, a quem se encontra debilitado na sua saúde, não é? Nos hospitais, nos leitos, nos seus lares, as suas rápidas melhoras. A todos esses que nós, vós desse lado, possamos alcançar, trazer para a nossa mente, para elevar esse padrão, para levar a ajuda para a sua melhoria física, também espiritual. Para quem também há neste mundo, neste planeta hoje, quem esteja em festa, quem faz aniversário, quem faz é mais um dia. Todos nós é um dia. Só que há muita gente que hoje completou mais um ciclo. É uma marca, é um ciclo. Daqui para a frente, o fim do ano é o fim do ano. O ciclo, a mudança de ciclo é a data de nascimento. Enquanto estiver aqui, faz aniversário. Quando partir daqui, deixou de fazer aniversário. Faz outro aniversário de outra condição. Mas, a quem está aqui fisicamente, para os 4 cantos do universo, para quem faz aniversário, os meus parabéns. Para quem está à procura de emprego, que encontre emprego rapidamente, com esperança, com fé. Quem está desanimado, quem está depressivo, quem está exaltado por conta da mudança de trabalho, procurando trabalho, melhoria nos relacionamentos, no lar, tem que ser uma condição sem stress. Vamos lá. É uma palavra que eu não gosto de usar, stress, porque o stress não define nada. O stress não define nada. É uma palavra com uns 20 ou 30 anos, mas é uma palavra que eu nunca gosto de utilizar. Stress. Não, nós fomos ao médico e chegar lá e disser: doutor, eu estou estressado. O médico fica sem saber o que é que eu tenho. Não sabe.
é uma palavra que se tornou muito usual, não é? Muito usual. Muita coisa na nossa vida nos veio tirar a verdadeira sintonia e condição para estarmos voltados para as famílias, para os filhos, para o marido, para a esposa, para os amigos, para os nossos empregos. Olha, telefones é uma. Um dia falarei sobre os telefones. Um dia farei um vídeo sobre os telefones, que é a evolução dos tempos, não é? A evolução. Mas acho que nós desaprendemos. Nós desaprendemos com o telefone. Desaprendemos muitos costumes, muitas coisas com o telefone. Mas é a dita evolução, não é? Então, graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que o dia da manhã, sábado, que eu vou trabalhar, não é? Sábado, domingo vou trabalhar, tem que ser, é a vida, não é? Nem todos podemos estar no bem bom. Trabalhar também é estar no bem bom. É sinal que temos saúde, é sinal que temos emprego, é sábado e domingo, não importa. É uma questão de hábito. Por isso, é uma questão de pensamento. Não me faz mal nenhum. Graças a Deus que vou trabalhar. Mas para quem está de descanso, aproveite. Aproveite o descanso, aproveite o descanso, o sábado e o domingo, para o carregamento das pilhas para a semana. Acima de tudo, com fé. Tenhamos fé. Então, que Jesus, divino e amado Mestre, vos abençoe, que a Virgem Santíssima nos ilumine, guarde, proteja. E vou ler aqui só deste livrinho que a Ana Maria tanto gosta. Vou ler aqui uma folha que o parâmetro para as nossas ações deve partir de nós mesmos. Não importa o julgamento das outras pessoas, não importa o que os outros esperam ou desejam de nós. Nós somos os guias e os responsáveis pela nossa vida. Não deixes que o teu modo de ser e de agir seja ditado pelas outras pessoas, principalmente quando essa influência é negativa. Respeita as opiniões dos outros, mas tem controle sobre ti mesmo, sobre as tuas ações. Que a Virgem Santíssima, que os nossos mentores, guias espirituais, vos protejam nos vossos lares, nas vossas jornadas e nas vossas caminhadas. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos, boa noite e graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.